Bom dia, Felipe. Secretário, eu sei que o senhor está com um tempo curto aí, está cheio de compromisso. Secretário, R$ 350, secretário. É o mais baixo valor pago pelo governo do Estado. A quanto chegou a arrecadação do Estado para, na divisão, poder pagar apenas isso, secretário? Felipe, não é culpa de ninguém, ao mesmo tempo é responsabilidade de todos, né? O Estado não tem recursos suficientes para pagar todas as suas contas. E foi o que foi possível esse mês, é o que tinha de recursos para pagar. Para termos uma ideia mais precisa, para podermos pagar esses R$ 350, hoje tivemos que desencaixar aproximadamente 120 milhões de reais, porque são quase 350 mil matrículas, né? Mas é o que foi possível e a gente imagina que até o dia 13 a gente possa complementar a folha dos servidores públicos estaduais. Tá, mas secretário, caiu tanto assim a arrecadação do Estado para ser apenas R$ 350? Não tem muito a ver com a queda da receita, não tem muito a ver com isso. Me parece que já deveria eventualmente ter sido compreendido, Felipe, que não tem muito a ver com sazonalidade que acontece em todos os anos. É natural que a recessão tenha produzido um efeito brutal nas contas públicas do Brasil como um todo. E a imprensa tem divulgado isso com muita propriedade. Mas o que a gente está falando não é necessariamente de arrecadação aqui a colar, nós até aumentamos a receita tributária, a tributação aqui no Rio Grande do Sul. Se não for isso, os problemas já eram muito maiores, certamente. O fato é que o Estado do Rio Grande do Sul custa mais caro do que ele arrecada. Essa é uma realidade indesmentível. E que antes tinha fontes de financiamento que foram utilizadas e que praticamente se esgotaram. E agora nós estamos vivendo aí de algumas receitas extraordinárias que também estão em vias de se esgotar para tentar levar nessa situação até aqui angustiante de dificuldades, não resta a menor dúvida, mas é o que tem, lamentavelmente, sido possível. Secretário, mas é aí que eu não entendo. Se não houve nenhuma grande queda de arrecadação, o que aconteceu para se diminuir tanto esse valor de partida? Porque R$ 350, secretário, eu não sei qual é, cada um vai, claro, dar a sua prioridade para os R$ 350, mas eu imagino que boa parte deles seja, inclusive, cobrir, né, o cheque especial, que deve estar negativo de boa parte dos funcionários públicos. Então, a questão da particularidade nos preocupa, não resta a menor dúvida, mas o que a gente está falando aqui é não ter dinheiro efetivamente para pagar a folha, entendeu? Os outros governadores tinham, sim, mas eles privatizaram inúmeras empresas, nós não temos tido a possibilidade de ver isso aprovado na Assembleia Legislativa. Outros lançaram mão em volumes estratosféricos, como o governo Tarso, de depósitos judiciais. Nós não podemos mais sacar recursos de depósitos judiciais simplesmente porque eles são praticamente inexistentes. Outros abriram o capital do Banrisul e botaram bilhões de reais para dentro do Tesouro do Estado. Nós não podemos fazer isso, porque senão nós perderíamos o controle acionário do Banrisul. Outros, eventualmente, criaram o Caixa Único do Tesouro do Estado e utilizaram recursos dos mais variados, para quem nós já devemos mais de 17 bilhões de reais. Enfim, todos tiveram as suas possibilidades de gastar eventualmente um pouco mais do que arrecada, ou muito mais do que arrecada, tendo fontes para fazer dinheiro e pagar essa conta. Não tem mais, acabou essa mágica. Nós não podemos nem buscar empréstimo, porque quando nós assumimos o Rio Grande do Sul, ultrapassou os limites que a lei permite buscar algum financiamento. Então, essa é uma realidade intransponível. E se a Assembleia, se a sociedade, se nós todos não tivermos cônscios dessas dificuldades, certamente nós vamos enfrentar maior volume de dificuldades para frente e não vai ficar restrito ao governo Sartori, não, que tem feito um grande enfrentamento com muito desprendimento político eleitoral, no sentido de tentar equalizar isso e preparar um Estado para o futuro que seja equilibrado, com condições de responder às demandas da população. Agora, a realidade que se impõe, lamentavelmente, é esta, é o que nós estamos a nos deparar, é claro, angustiados ainda mais por conta dessa recessão brutal que faz com que a receita caia em todos os níveis. Tá, secretário, o senhor fala em recessão brutal. O governo Temer, que é do seu partido, PMDB, diz que o Brasil dá sinais de recuperação. Esses sinais de recuperação não estão presentes na arrecadação de impostos?
Felipe, olha, me perdoe, você quer que eu faça uma análise da situação, responda para a situação daqui, numa vinculação com a presidência da República. É o Brasil, a economia brasileira, secretário. Macros que eles têm lá. Uma coisa talvez a gente possa atribuir, tanto aqui como em Brasília, aí há similaridade, sem falar em partido. Foi longe a gastança e a irresponsabilidade no Rio Grande do Sul e no Brasil, e em diversos outros lugares também. Agora vem a conta do cheque especial, do cartão de crédito, onde todos nós estamos sofrendo, Felipe. Do ponto de vista do governo federal, eles têm mecanismos lá para equilibrar as suas contas. Eles podem emitir moeda, dinheiro, os estados não podem fazer isso. Claro que isso tem suas repercussões, não resta a menor dúvida. Eles podem emitir letras do Tesouro da União, nós não temos mais possibilidade de emissão de letras do Tesouro do Estado, que, aliás, eram emitidas há décadas atrás, quando a lei permitia. Sim. E aí botava dinheiro novo para dentro do caixa. Hoje nós não podemos mais fazer isso. Secretário, Bom, são situações totalmente diferenciadas. E, convenhamos, a gente imaginava que está um partido aqui, está um partido lá, as coisas se resolvem, ou vai ter maior volume de dinheiro. Não é assim já há um monte de tempo, em especial desde a Constituição. Tá, mas o que pode eventualmente acontecer no alinhamento, eventualmente, de partidos é ter um investimento maior numa região, numa área, num estado, em relação ao outro. Bom, aí é uma outra circunstância. O fato de, por estar na presidência da República um comandante, e aqui no estado, o comandante do mesmo partido, impede o partido que for, não significa que vai ter maior volume de facilidade, vai ter mais dinheiro, até porque a Constituição é clara. Aquilo que é dado para um Estado tem que ser dado respeitando as leis para os outros Estados também. E está todo mundo conectado e informado em relação a isso. Então, essa situação ela é mais ou menos assim. O fato é que o Rio Grande do Sul precisa aderir ao regime de recuperação fiscal. E para aderir ao regime de recuperação fiscal, o governo tem que decidir sobre algumas coisas, mas em especial a Assembleia Legislativa também tem que entender que não é nesse governo que vai vir especialmente a dor. É em outros governos também e, lamentavelmente, compartilhada com toda a sociedade. Afinal de contas, precisamos decidir uma porção de coisas. Eu vou fazer a pergunta de forma diferente, então, é o seguinte. Sem questão partidária, mas é o governo Temer, o ministro Henrique Meirelles, dizem que há sinais de recuperação na economia. Não reflete isso na arrecadação de impostos. O governo do Rio Grande do Sul tem menos dinheiro no caixa hoje que tinha no mês passado. Mas o menos dinheiro é por conta da recessão, Felipe. Você tem 3,86 de recessão em 2015, 3,64 em 2016. Eu não sei quanto vai fechar em 2017. A recessão não acontece pelo governante de plantão, ela se mostra cada vez mais acentuada ou eventualmente começa a arrefecer o seu ímpeto na medida das medidas que são tomadas pelo governo e ela sempre produzem efeitos meses depois ou no ano seguinte. É natural que a gente já consiga perceber que tenha uma maior movimentação da economia, não precisa nem atuar na Secretaria da Fazenda, qualquer cidadão um pouco mais atilado vai perceber que há uma movimentação econômica um pouco maior, ainda tímida, mas um pouco maior, tá bem? Ela acontece. Agora vamos fazer uma relação. Cresceu a economia 1%, o PIB. Quanto coloca de dinheiro para dentro do Tesouro do Estado? 330 milhões de reais. Cresceu 2% o PIB, que é um crescimento razoável, tímido, mas razoável. Bota 650 milhões de reais para dentro do Tesouro num ano. Cresceu 3%, que daí já é um crescimento do PIB um pouco mais volumoso. Vai botar 900 e tantos milhões de reais para dentro do Tesouro do Estado. Nós estamos falando de muito dinheiro, não resta a menor dúvida. Mas mesmo assim, com esse crescimento é insuficiente para pagar o rombo que significa mais gastos do que receita que tem o Estado do Rio Grande do Sul já há um bom tempo e que se faz sentir agora também. Secretário, desta forma, em outubro se dá o encontro de folhas? Não, o encontro de contas já poderia ter acontecido lá atrás. Se o governo não tivesse vendido a Folha para o Banrisul, botado 1,270 bilhões de reais, a Folha já tinha encontrado há mais de ano. Se o governo não tivesse aumentado a carga tributária no estado do Rio Grande do Sul, a Folha já tinha encontrado umas quantas vezes. Se o governo não tivesse feito o programa Refaz em 2015 e 2017, igualmente, se nós não tivéssemos
sacado mão de 85% para 95% dos depósitos judiciais, igualmente teria acontecido se nós não tivéssemos feito as negociações com a GM, com o processo fomentar também, se nós não tivéssemos feito um acordo de centenas de milhões de reais naquele processo rumoroso da Ford, certamente nós já teríamos encontrado uma fura na outra. Então, o que eu estou dizendo, isso é tudo receitas extraordinárias. Elas não acontecem todos os anos para sempre. Elas têm finitude, elas terminam. Você não faz mais do que um acordo no processo da Ford, porque o processo é um só. Você não vende a folha todo ano para o Banrisul por 1,270 bilhão, porque tu vende ela por 10 anos com essa precificação. Então, a gente tem que entender um pouquinho esse negócio. O que eu quero dizer é o seguinte: os outros governantes tiveram receitas extraordinárias volumosas, quer seja, por sacar um grande volume de depósitos judiciais de bilhões de reais, vender ativos, criar o Caixa Único, abrir o capital do Banrisul e etc., coisa que nós não temos, e fazer financiamento, empréstimos, que nós estamos proibidos desde o primeiro dia de fazer, e não por culpa nossa. O que nós estamos fazendo? É buscar algumas receitas extraordinárias, que nem estas que eu citei agora, para tanto quanto possível minorar os problemas da situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Como estão esgotados? Isso, certamente nós já teríamos encostado uma folha na outra mais do que uma vez. Mas como essas situações estão esgotadas, né? É outubro, é novembro, quando é que o senhor calcula? Esgotando, Felipe, eu não disse esgotadas, se esgotando. Tá. Não tem um cálculo de outubro, novembro, dezembro ainda? Não, você não tem, você tem uma projeção do que nos falta de dinheiro até o final do ano, e falta muito dinheiro para pagar as contas. Você tem uma projeção do que você imagina receber e você tem uma projeção do que você vai ter que gastar, vai ter que pagar. Quanto é o déficit natural projetado? Que essa conta não fecha. O que nós vamos tentar fazer ainda com algumas poucas receitas extraordinárias é tentar lançar mão até o final do ano para que esse dinheiro entre. Por que deu para pagar esses R$350, que eu sei que é pouco, muito pouco, pouco mesmo. Ninguém gostaria de fazer um crédito, um depósito só desse volume, embora signifique aí uns 120, 130 milhões de reais de desembolso do Tesouro do Estado. Porque a folha líquida dos servidores custa mais, dos servidores do Executivo, custa mais ou menos 1 bilhão e 100 milhões de reais por mês. Bom, ocorre o seguinte, é que nós ganhamos uma liminar por determinação do governador Sartori, do ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal, que nos alivia de pagar a prestação da dívida que foi renegociada lá no ano passado e com enorme sucesso de ganho para o estado do Rio Grande do Sul. Como nós ganhamos essa liminar, nós deixamos de pagar a prestação mensal no mês de julho e no mês de agosto. Se não tivesse acontecido essa liminar, que é em caráter precário, se ela não tivesse mantido nesses 2 meses, quase que certamente nós não poderíamos ter pago nenhum tostão agora no último dia útil do mês em curso, do mês de agosto. Né? Secretário, quanto é Mas não é uma deliberada vontade da gente. Tá. É as realidades que se impõem. E com algum destemor, nós todos estamos enfrentando. E olha que o governador Sartori fez seu tema de casa. E como fez de enfrentamento, reduzindo máquina pública de 29 para 17 secretarias, extinguindo áreas públicas que eventualmente talvez não fossem mais necessárias, e com múltiplos projetos na Assembleia Legislativa, a maioria deles aprovados. Mas agora tem alguns que estão lá que são absolutamente necessários que sejam aprovados, porque senão nós vamos ter responsabilizações pelo que pode acontecer eventualmente no futuro aqui no Rio Grande do Sul, e não só nesse governo. Para o futuro do Rio Grande do Sul, inclusive para os próximos governantes. Secretário, quem for hoje verificar os cofres do governo do Estado vai ver o cofre vazio. Não há nenhuma chantagem do governo do Estado para fazer, a Assembleia Legislativa votar projeto. A isso também? Como? Como, secretário? Você tem Tribunal de Contas fiscalizando, você tem Tribunal de Justiça que pode eventualmente olhar. Olha, por favor. Tá, mas não ninguém faria uma insanidade, uma irresponsabilidade dessa, por favor. Quem é o político que, tendo dinheiro no colchão, deixaria de pagar a sua principal das contas, que é com seus servidores? Olha, por favor. Tá. E uma última pergunta. O senhor entra no ar, é claro, e sempre vem a mesma questão, a questão dos duodécimos, secretário. O governo do Estado não paga, mas a Assembleia tomou uma decisão no final do ano passado. Desculpa, mas vamos lá. O governo do Estado não está pagando atrasado, mas a Assembleia, Tribunal de Justiça, Ministério Público, está todo mundo pagando em dia, salários muito mais altos em média, secretário. Bom, tem uma
tem uma Constituição, Felipe. Se você quiser mudar a Constituição, bom, faça com que os deputados federais que estão em Brasília alterem essa Constituição. Precisa, se não me falha a memória, 3/5 para ser votado. Alguém tem que entrar com esse projeto em Brasília. Ou fazer o que o governo Sartori fez, propôs para a Assembleia no ano passado, e a Assembleia, entre outras coisas, não aprovou por maioria. É a lei, você tem que cumprir a lei, não pode ser diferente. Mas também tem que registrar o seguinte: foram muitas vezes em final de mês que nós estávamos apertados para juntar os trocos e poder pagar, quem sabe, a totalidade da folha. Faltava um determinado montante que a gente ligou para a Justiça, ligou para o Ministério Público, ligou para a Assembleia Legislativa, enfim, dizendo: vem cá, o Ministério Público, vocês podem deixar um pouquinho mais de dinheiro no final do mês, agora, na virada do mês, para a gente usar esse dinheiro que está no caixa para a gente poder pagar o salário, complementar o salário, pagar uma faixa maior. Não foi uma nem duas vezes que nós fizemos isso, Felipe. E sempre tivemos a concordância de todos eles. Então, a gente tem que, de certa forma, dar uma ponderada em relação a isso. Sim. Do ponto de vista de mandar o dinheiro do 12º para os órgãos de Estado e para os outros poderes, a Constituição da República é obrigação do Estado fazer isso. Se não fizer, eles podem bloquear, lançar mão de bloqueios desses recursos. Sim. É a Constituição, é a lei que manda fazer isso. Não é simplesmente uma vontade, uma deliberação do eventual e momentâneo secretário ou do governador do Estado. A lei tem que ser cumprida. Secretário Giovanni Feltes, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Igualmente para você, Felipe, e para todos os ouvintes. Um abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.